Pessoal, dando continuidade ao nosso capítulo, para a gente encerrar toda essa parte em que nós discutimos aí sobre os filósofos clássicos, né? Sócrates, Platão, e agora vamos concluir com Aristóteles. Nós vamos agora, no entanto, nos deter à figura de Aristóteles, perceber quem realmente foi Aristóteles, o que ele descobriu, o que ele teria contribuído, né? O que ele descobriu de novo na filosofia a partir da sua grande referência, que foi Platão. Então vejamos que é um dos conteúdos relacionados ao Enem. Nós já vimos aí questões de Enem anteriormente que fazia referência a Aristóteles. Então vejamos primeiro quem foi Aristóteles, né? Que importância teve esse grande expoente da filosofia clássica ocidental para o estudo da filosofia, né? Que contribuições ele teria dado para a filosofia dentro do contexto ali de Atenas. Então vejamos, Aristóteles, né, foi um pensador originário de Estagíria. Né? Ele teria aí, antes dos 20 anos, mudado-se para Atenas. Ali ele vai ingressar na academia de Platão. Depois ele teria, né, dentro da sua intelectualidade, das suas conclusões na academia, ele teria também fundado um novo espaço para a discussão filosófica chamado de Liceu. Então seu pai era médico, né, chamado de Nicômaco, e isso vai influenciar Aristóteles no que diz respeito à sua capacidade de observação, de tentar obter algumas informações, desenvolver modelos teóricos a partir dos sintomas, né? E aí a gente vai ver a grande contribuição disso lá nas ciências, como por exemplo a biologia, a fisiologia, a química, né? Então Aristóteles, pelo fato do pai ter sido médico, ele teve esse grande interesse, né, com aquilo que daria sentido às ciências da natureza, aquilo que estava relacionado de fato às ciências da natureza. E ele teria vivido nesse período sistemático que está aí no nosso livro, como nós estamos vendo assim. Esse período, né, que vai ser desenvolvido aí grandes teses filosóficas, entre elas as grandes discussões feitas pelo próprio Aristóteles, né? Então, se nós devemos o início da filosofia moral a Sócrates, nós devemos a Aristóteles a distinção entre o saber teorético, né? O saber teorético, a teoria ética, e o saber prático na filosofia. Então, o que seria esse saber teorético? É o conhecimento, né? É a teoria aplicada agora a partir da ética. Né? Aristóteles é o filósofo da ética, e isso aí ele vai chamar de conhecimento. Né? É o conhecimento dos seres e fatos que existem e agem independentemente de nós. Né? E aí nós vemos aí os exemplos dessa teoria nas ciências da natureza. O exemplo aqui é a física, a biologia, a meteorologia, as matemáticas, a astronomia. Já o saber prático, em Aristóteles, é o conhecimento daquilo que só existe como consequência de nossa ação, né? E, portanto, depende de nós. Exemplo é a ética e a política. Então, veja, quando nós falamos de saber teorético em Platão, nós falamos das áreas do conhecimento, né? das áreas metafísicas do conhecimento, daquilo que é teoria e que deve ser colocado como conhecimento ético. Quando nós falamos de saber prático, nós falamos das nossas ações, né? E Aristóteles coloca para nós com clareza a questão da ética e da política, certo? Então, o que teria sido esse período sistemático? Onde Aristóteles buscou reunir, sistematizar, reduzir a ordem ou método formal da teoria. Tudo quanto foi pensado sobre a cosmologia, lá dos pré-socráticos, a antropologia em Sócrates, demonstrando que tudo pode ser objeto de conhecimento. Tanto a filosofia pré-socrática, aquela discussão dos pré-socráticos, como nós vimos no início do capítulo, com o elemento que teria dado origem ao universo, as discussões agora sobre a essência do ser humano, o homem como ser de pensamento, o homem como ser de construção do seu próprio saber, em Sócrates, no período antropológico. Agora, esse período sistemático vai reunir tudo e vai perceber que tanto a filosofia dos pré-socráticos
a filosofia dos sofistas e a filosofia de Sócrates, agora a filosofia de Platão e a filosofia do próprio Aristóteles, tudo isso torna-se objeto de conhecimento. Esse é o período chamado período sistemático na filosofia. Um grande tema em Aristóteles é a questão da lógica. Né? O que seria a lógica? É esse estudo que serve para organizar as ideias de formas mais rigorosas. Né? Aquilo que, por meio da razão, vai nos guiando para as nossas conclusões, para compreendermos de fato aquilo que nós pensamos e darmos sentido àquilo que pensamos. Então, a obra de Aristóteles dedicada à lógica chama-se de Analíticos, né? E ele trata da análise do pensamento em suas partes integrantes menores. Então, vejamos, a lógica é somente mais uma teoria do pensamento. E Aristóteles vai considerar, né? Ele vai considerar a lógica como uma forma de pensamento importante, inerente à condição do homem que pensa. Está relacionado ao homem que pensa. Por isso que ele é considerado o criador da lógica, né? E aí, essa lógica em Aristóteles, né? Ela teria esse início, onde seria esse modo, né? a ser usado para as pessoas poderem raciocinar com segurança, evitando erros. Então, a lógica em Aristóteles seria isso. Raciocinar com segurança, com maturidade, né, com pensamento centrado para evitar assim os erros. E aí os princípios da lógica em Aristóteles. Aristóteles ele vai distinguir 3 princípios da lógica: o da identidade, o da não contradição e o excluído. Então vejamos aqui detalhadamente o que seria esses 3 princípios da lógica em Aristóteles. Primeiro, o da identidade. Aristóteles vai dizer: é o princípio que afirma o que é, o que não é, não é. Existe, existe. Se não existe, não existe. Identidade, princípio da identidade da lógica de Aristóteles é isso. O da não contradição, o princípio que afirma o que é, não é. E o que não é, não é. Né? O que não é, não é. Certo? Então, esse é o princípio da contradição. Né? O terceiro, chamado de excluído, é o princípio segundo o qual uma proposição ou uma afirmativa ou negativa não havendo meio termo, ou seja, se conclui aí. Né? Ou seja, aquilo que se nega não tem meio termo, ou existe ou não existe. Né? Então esses princípios aí, eles vão definir, portanto, o que de fato existe no ser que pensa. Né? Eles garantem simultaneamente a realidade e a racionalidade das coisas. É aquilo que nós afirmamos, aquilo que nós negamos, aquilo que nós ficamos nesse meio termo sem saber se de fato é negativo ou é positivo, certo? Então é isso que Aristóteles tenta nos fazer compreender. E aí ele também trata da teoria das 4 causas, da causa material, onde ele vai dizer a causa material é aquilo que o ser é feito, aquilo que tem. Né? A matéria que existe, e vai dizer, se esse lápis existe, ele existe uma matéria constituída de madeira. Né? Então, é aquilo que o ser é feito. Vai dizer que existe e por que existe. A causa formal é a ideia de que dá forma ao ser. Se existe, a forma é. Né? A forma é dada da seguinte forma lógica raciocinal. Você pensa, você dá um sentido para aquilo que você pensa. Né? A causa eficiente é a força que promove a transformação da matéria. E a causa final é a finalidade do movimento de transformação. Aí os conceitos políticos de Aristóteles. Vejamos, a obra de Aristóteles intitulada Política é considerada um dos princípios tratados sistemáticos sobre a arte e a ciência de governar a polis. Para Aristóteles, a política era uma continuação da ética, só que aplicada à vida pública. A ética aplicada à vida pública. A ética aplicada à coletividade, como nós vimos anteriormente. Aristóteles investigou em política as instituições públicas e as formas de governar capazes de propiciar uma melhor maneira de viver em sociedade. E aí, a partir disso, Aristóteles vai falar do homem como um animal político, né? Esse agente político que deve agir com ética. E aí, para Aristóteles, esse homem ele é oriundo da polis, ele está ali pela sua natureza, né? Ele deve atrair
para essa vida em comunidade, né? E aí ele se torna esse prisma que consegue realizar plenamente aquele conjunto social que ele pertence, ou seja, as relações com outros homens, a troca de experiência, né? Então o homem é um ser destinado a viver em sociedade. Ele é um animal político, porque ele faz parte da interação, ele faz parte dessa relação na vida em sociedade. O bom governo para Platão e Aristóteles, né? Platão e Aristóteles, eles se envolveram muito nessa questão da política. Enquanto Platão vai tentar implantar um governo justo, né, que seria o governo lá no livro A República, que segundo alguns pensadores esse governo em Platão seria utópico, né? Ainda ser alcançado, idealismo, aquele governo bom, justo, né? Aristóteles ele foi mais voltado para uma questão de modelo não utópico, né? Mas ele aspirava igualmente uma cidade justa e feliz a partir do homem ético, a partir do homem que age totalmente pela ética, né? Para ele há uma ligação fundamental entre a vida moral deste homem político, desse agente político e a própria política. E aí, um outro tema em Aristóteles é a questão da ética, né? A finalidade da ética é descobrir o bem supremo, e esse bem supremo em Aristóteles é a felicidade, né? A felicidade está no exercício firme e constante da virtude. O homem virtuoso é aquele que mergulha no desenvolvimento integral de suas faculdades. A vida, segundo Aristóteles, do homem feliz é aquele que procura viver o bem. Isso aí é virtude. E isso deve ser colocado como hábito, né? E aí, a partir disso, Aristóteles vai nos apresentar que o homem cheio de virtude é aquele que busca a felicidade. E o que seria a felicidade em Aristóteles? É uma tentativa virtuosa da alma, né? Os demais bens são a condição dela. Ou seja, a felicidade não é fruto do acaso, nem é puro aprendizado de virtudes, é uma dádiva divina. E se é dádiva divina, nós devemos procurá-la dentro de nós. O que é que me faz feliz? Né? Aristóteles vai nos fazer questionar isso. Que felicidade eu posso encontrar dentro de mim? Que essa felicidade está resumida no que ele vai chamar de bem, né? Então vejamos que a partir dessa nossa discussão, nós vamos perceber que toda essa construção filosófica de Aristóteles, ela também vai ajudar muitos filósofos ali no período chamado de filosofia patrística, que nós veremos posteriormente ao período helenístico. Tá certo, pessoal? Então a gente conclui. Eu acredito que o que a gente discutiu nessas aulas sobre Sócrates, Platão e Aristóteles é realmente o que a gente tem que perceber, e aí resta-nos leituras, porque eles estão aí sujeitos, não é, a vestibulares e sujeitos também às provas do Enem de Filosofia e Sociologia. Um abraço a todos vocês, lembrando que a obra mais importante dele é a Política. Bom?